Bom, pessoal, boa tarde a todos. Aqui em nome do Partido Liberal, estão aqui representantes do Partido Novo, de várias frentes parlamentares, da FPA, da Frente da Segurança Pública, da Frente Evangélica, da Frente Católica, da Frente Parlamentar contra as Drogas, produtores de leite, Frente Parlamentar pela defesa das prerrogativas, Frente Parlamentar da defesa das pessoas com deficiência, Frente Parlamentar do livre mercado, Frente Parlamentar mista em defesa da vida e da família, Frente Parlamentar dos CACs, Frente Parlamentar do comércio e serviço, Frente Parlamentar do biodiesel, Frente Parlamentar do Brasil competitivo, do cooperativismo, Frente Parlamentar dos rodeios e vaquejadas, Frente Parlamentar do semiárido, Frente Parlamentar da defesa da educação sem doutrinação ideológica, Frente Parlamentar mista contra o aborto em defesa da vida, Frente Parlamentar das comunidades terapêuticas, Frente Parlamentar evangélica do Senado Federal e Frente Parlamentar do empreendedorismo. Esse movimento e esse diálogo aconteceu ontem, uma reunião na liderança do PL, e o nosso intuito é a defesa do parlamento. Nós, deputados federais aqui, eleitos pela população brasileira, assim como os senadores, todos nós, independentes de partido político, e por isso todas essas frentes aqui reunidas, 22 frentes. Então aqui não é um movimento de direita ou de esquerda, é um movimento do parlamento, em defesa do parlamento, em defesa da sociedade que nos elegeu. Nós não podemos aceitar que tenham acontecido invasões ao poder legislativo. Aqui nós fomos eleitos para fazer aqui na Câmara e no Senado as legislações pertinentes aos diversos temas. Então a gente sabe de que cada poder deve se restringir ao seu papel, e essas frentes reunidas com o Partido Liberal e com o Partido Novo vêm aqui defender as prerrogativas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então nós estamos aqui unidos para pautar e para discutir a defesa do parlamento brasileiro, que nada mais é a defesa da sociedade brasileira. Nós queremos entendimento e respeito, nada além disso. Eu vou passar a palavra aqui para o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, deputado Lupion. Gente, boa tarde, obrigado pela presença de todos vocês, obrigado pela presença dos nossos parlamentares, grande maioria aqui, presidentes ou dirigentes dessas frentes parlamentares que foram anunciadas. Em especial quero agradecer ao líder Altineu, do PL, à liderança do Novo, ambos partidos que têm nos ajudado regimentalmente, e cabe aos partidos a obstrução regimental. Agradecer ao Jordi como líder da oposição, ao pessoal da minoria, mas mais do que isso, agradecer a plural representatividade da sociedade com os nossos parlamentares aqui. Os nossos deputados e deputadas aqui presentes corroboram de uma ideia que vocês leram a nota que nós encaminhamos para a imprensa ontem, corroboram da ideia da defesa intransigente ao artigo 49 da nossa Constituição. O artigo 49 que diz as atribuições do Poder Legislativo, e mais do que isso, no seu inciso 11º deixa muito claro que cabe ao Poder Legislativo zelar por suas competências e atribuições. A constante invasão de competências, ou a usurpação de competências, como preferirem, por parte do Poder Judiciário, tem que cessar. A representação popular cabe a nós, parlamentares legitimamente eleitos pelo sufrágio universal, sejamos deputados ou senadores. Cabe a nós a tomada de decisão em nome da sociedade brasileira. Para isso vivemos em uma democracia representativa.
Muitos das senhoras e senhores da imprensa me perguntaram ontem, mas o que levou a isso? Por que isso? Uma sucessão de decisões e de invasões à nossa competência legislativa levaram a esse momento que significa um basta muito claro a tudo aquilo que nós não concordamos quanto à usurpação de competências do Congresso Nacional, seja na relativização constante do direito de propriedade, seja na liberação das drogas, seja na liberação do aborto, seja na dificuldade constante da garantia da legítima defesa, a regulação de redes sociais e liberdades individuais, isso tudo que congrega as mais diversas frentes parlamentares. Poderia eu estar aqui como FA falando exclusivamente para vocês sobre o ataque constante ao direito de propriedade, mas não. Essas pautas que são caras para a sociedade brasileira nos unem a todos. A liberdade de empreender, a liberdade de crescer, a autorregulação da nossa sociedade, mas principalmente questões de costumes da sociedade brasileira que não são respeitados por decisões de 11 ministros da Suprema Corte. As decisões têm que ser tomadas por aqueles que são os verdadeiros representantes da população brasileira, que somos nós. Há poucos minutos atrás, nós aprovamos por maioria na CCJ do Senado o marco temporal de demarcações de terras indígenas. Isso é a prova mais clara de que a maioria da população está conosco, de que os representantes da população estão conosco. Não cabe à Suprema Corte dizer o que nós podemos legislar, o que nós não podemos legislar. Não cabe à Suprema Corte dizer como e quando nós devemos fazer as coisas. À Suprema Corte cabe o controle constitucional, ponto. A nós parlamentares cabe a representação da sociedade. E é por isso que nós iniciamos ontem um movimento de união das mais diversas frentes, das maiores em quantidade às menores, mas todas com a maior importância, de nós começarmos a enviar um recado às pessoas, que ele reverbere pela Praça dos Três Poderes no mais alto som possível, de que nós não aceitamos interferências no poder legislativo. Ontem nós não tivemos votações e deliberações nessa casa. Hoje nós não tivemos e não vamos ter. Amanhã nós também não teremos. E isso é uma obstrução. É uma obstrução em que todos nós aqui estamos dando um basta a esse completo e indesejável desmonte do poder legislativo. O enfraquecimento do Congresso Nacional não interessa a ninguém, interessa apenas àqueles que querem nos suplantar e passar por cima de todos nós. A população brasileira não aceita isso. É por isso que nós somos em 513 deputados federais, por isso que nós somos em 81 senadores, e é obrigação de cada um, de direita a esquerda, do mais progressista ao mais conservador, é obrigação de todos nós defendermos esse parlamento pelo juramento constitucional que todos fizemos. Muito obrigado. Muito bem. Eu sou o presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública. Esse movimento de ontem, ele é ímpar. Nunca aconteceu na história desta casa. Eu acho que os parlamentares se cansaram de ser questionados nas ruas sobre essas atitudes que recentemente vem acontecendo pelo Supremo Tribunal Federal. Veio a questão da descriminalização das drogas, nos assustou. Veio a questão da liberação do marco temporal, também nos assustou. Veio a questão do decreto das armas, piorou a situação. E por isso também o imposto sindical, bem lembrado, quer dizer, todas as decisões tomadas recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive o aborto, todas elas foram decididas por esta casa. Todas elas foram decididas e votadas por nós, representantes do povo brasileiro. Então, esse movimento, eu estou falando de 22 frentes, simbolicamente, por causa do número do partido 22,
mas tem mais frentes. Hoje de manhã recebi vários comunicados de colegas pedindo para ser acrescentado. Como a nota foi publicada ontem, não deu tempo de inserir o nome dessas frentes. Mas tenho certeza que todos aqueles parlamentares que se sentem ofendidos, que se sentem desmoralizados por 11 ministros sem votos, nós não vamos mais aceitar. Muito bom. Não vamos mais aceitar. Temos falado e de todas as formas, para que toque a sensibilidade tanto do presidente do Senado quanto do presidente da Câmara dos Deputados. Eles é que poderiam tomar uma atitude. Não tomaram. Nós estamos tomando. E aqui não adianta ameaçar com efeito administrativo. Isso é bobagem. Ou conversa e para com esses absurdos, ou então essa casa está parada. Ela será paralisada com as nossas ações. São parlamentares que sabem o que estão fazendo, estão buscando valorizar e ratificar a sua representatividade perante a sociedade, e eu não tenho dúvida nenhuma que a partir de amanhã o Supremo Tribunal Federal vai ter que pensar duas vezes. Aquelas matérias inerentes ao Congresso que foi votada por aqui e usurpada pelo Supremo Tribunal Federal, nós teremos que refazer. Se for o caso, faremos tudo de novo, mas quem tem que mudar esses parâmetros é o Congresso Nacional. Muito obrigado a todos e vamos de frente, essa luta continua. Eu sou o presidente da Frente Parlamentar do Comércio e Serviços, mas aqui, acima de tudo, somos brasileiros e brasileiras, somos parlamentares que temos uma responsabilidade com o povo brasileiro, que juramos o respeito à Constituição e exigimos respeito do STF. O STF, que é sem dúvida o guardião da Constituição brasileira, tem agido, no nosso entendimento, em desrespeito à Constituição e desrespeito a essa casa, não só legislando o que não é competência dele, mas muitas das vezes rasgando a Constituição. Já aqueles que dizem que no Brasil não há mais Constituição, há 11 constituições ambulantes, que cada um manifesta-se de acordo com a sua ideologia, com a sua vontade, e quer impor essa vontade ao povo brasileiro. Portanto, aqui já foram elencadas, e todos os brasileiros já sabem, dos absurdos de tentar legislar pautas que são muito caras ao povo brasileiro, que devem ser objeto de debate. Aborto, drogas, devem ser objeto de debate, sim. É legítimo que uns se posicionem a favor e outros contra, mas o debate deve ser no parlamento. Aqui é a casa que representa o povo brasileiro, não o STF usurpando o papel do parlamento. E aí eu apresentei, junto com os demais colegas, já estamos concluindo as 171 assinaturas, a PEC do equilíbrio dos poderes. E antes que saiam com fake news, é uma PEC que não afronta o STF, é uma PEC que não retira nenhuma vírgula das prerrogativas do STF, é uma PEC que resguarda o equilíbrio entre os poderes e trata tão somente de, no artigo 49, que é o artigo da Constituição que trata das prerrogativas do Congresso Nacional, acrescentar um inciso para deixar claro algo que o próprio artigo 49 já diz, que nós temos que zelar pelo nosso poder de legislar. Essa nossa iniciativa deixa claro que quando o STF toma decisões que vão além dos seus limites constitucionais, esta casa, por maioria constitucional, 3/5 em 2 turnos na Câmara, 3/5 em 2 turnos no Senado, possa revogar essa decisão inconstitucional. Alguém pode até estranhar, dizer, mas não é possível, hoje já deve ter como reagir. Não, quando o Supremo toma suas atitudes absurdas, como acaba, por exemplo, de ressuscitar o imposto sindical, que essa casa acabou votando legitimamente há pouco tempo. Quando o Supremo derruba o marco temporal que ele próprio havia reconhecido e que está claro na Constituição, o Supremo age contra a Constituição. E como fazer? Recorrer a quem? Somente a Deus. A nossa Constituição não deixou um recurso claro para você proteger a democracia contra a arbitrariedade do Supremo. Toda ditadura é terrível. Nós não queremos ditadura nem do Legislativo, nem do Executivo, e não corremos esse risco no
Brasil, mas já estamos correndo o risco da ditadura do judiciário, que é talvez, como já dizia Rui Barbosa, a pior das ditaduras. Por isso vamos estar unidos em defesa do Brasil, da democracia, contra a ditadura que o STF tenta nos impor. Bem, eu presido a Frente Parlamentar da Indústria e hoje é mais um dia de afirmação desse poder legislativo, da Câmara dos Deputados. Não podemos admitir que o outro poder venha interferir nas decisões desse poder, que é o poder que representa o povo brasileiro, aqui na Câmara dos Deputados. Portanto, nossa total indignação com essas ações do Supremo Tribunal, que está a cada momento interferindo nas decisões do Poder Legislativo, em especial aqui na Câmara dos Deputados. Vamos dar um basta. Chegou de estarmos aí a obedecer decisões do Supremo que não diz respeito àquilo que nós decidimos aqui nesta casa. As decisões dessa casa têm que ser respeitadas e chegou o momento de tomarmos essa decisão. Muito obrigado. Boa tarde a todos. A Frente Parlamentar Católica se une a este movimento. A sociedade brasileira tem acompanhado indignada e estarrecida as movimentações do STF na direção de aprovar o aborto, de aprovar as drogas. Basta ver a colocação no seu pronunciamento do secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo, que vem trazer a indignação de todos os católicos do Brasil em relação ao posicionamento do STF na DPF 442. Se nós virmos o vídeo gravado pelo arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil, tão respeitado em todo o Brasil, responsável por vários movimentos, inclusive do Terço dos Homens, ele fala claramente da defesa da democracia e das prerrogativas do parlamento brasileiro que estão sendo usurpadas. E não há omissão deste parlamento. Nós todos aqui, presidentes de frentes parlamentares, podemos elencar projetos que tramitam há décadas, há anos aqui nessa casa, propostos pela oposição, pela situação, por partidos de esquerda, por partido de direita. Hoje mesmo, nós estamos com a assinatura de 300 deputados para que o Estatuto do Nascituro a urgência seja votada no plenário. Isso é uma prova clara de que não há omissão do parlamento em relação a essas discussões. E se não há omissão do parlamento, então não é legítima qualquer ação do Supremo Tribunal Federal, já que a prerrogativa da discussão desses tantos temas, aqui falando em relação ao aborto, como presidente da frente, por exemplo, é prerrogativa totalmente do parlamento brasileiro. Por isso a Frente Católica vem hoje fazer ecoar a indignação da sociedade brasileira, não apenas com o tema absurdo da legalização do aborto, mas com o roubo das prerrogativas do parlamento brasileiro, que é uma afronta direta ao nosso Estado democrático de direito. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom, eu já posso até imaginar boa parte da imprensa noticiando sobre essa coletiva, dizendo que nós estávamos fazendo ataques ao Supremo Tribunal Federal. Como já começou a ficar normalizado pela imprensa toda vez que nós reagimos aos avanços dos abusos que vêm sendo cometidos pelo Supremo Tribunal Federal. E veja bem, essa não é uma obstrução feita pela oposição, é um movimento de obstrução que está sendo feito
por deputados das mais variadas frentes partidárias, é totalmente suprapartidário e são de pessoas que estão preocupadas com os avanços e abusos que vêm sendo cometidos por aqueles que deveriam ser os guardiões da Constituição. Preocupados com a preservação das nossas competências. O Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente abusando de suas competências, invadindo as nossas prerrogativas. Recentemente nós vimos o marco temporal, a volta do imposto sindical, vimos também a questão da descriminalização das drogas, buscando através do Madin, que deveria supostamente julgar se era constitucional ou não o artigo 28 da Lei 11.343, querer inovar no ordenamento jurídico, inclusive querendo definir quantos de grama é crime ou não para o usuário. E agora, num tema muito crucial, um tema muito sensível para a população, que é a questão do aborto. O aborto sequer deveria ser debatido nessa casa, porque a vida é um direito inalienável. Não podemos permitir que aqueles que não tiveram um voto sequer queiram se miscuir na nossa atividade parlamentar e legislar em nosso lugar. Porque quando o Supremo faz isso, não tiveram um voto sequer, nós, representantes do povo, como diz a Constituição, estamos sendo desrespeitados, mas mais do que isso, quem está sendo desrespeitado é o povo brasileiro, é a soberania popular. Por isso que agora a Câmara dos Deputados, Congresso Nacional, Senado, faz esse movimento de obstrução para que haja uma resposta a essas usurpações, essas invasões de competências. A população há muito tempo vem nos cobrando. Para que vocês servem? Para que servem 513 deputados, 81 senadores, se vocês deixam os Supremos legislar? E não sabem que é difícil conseguir instrumentos quando nós temos os membros da casa à mercê do presidente do Senado e o presidente da Câmara. Mas agora, com essa união das frentes, união de deputados suprapartidários, nós temos certeza, convicção de que a Câmara vai parar, o Senado vai parar, nada mais vai ser votado enquanto não respeitarem as nossas prerrogativas. Obrigado, viva a democracia e o parlamento. Muito boa tarde a todos. Esse é, evidentemente, pelo que se percebeu nas falas de todos, um momento de indignação. Mas confesso que para mim também, certamente para todos os parlamentares, é um momento de regozijo, porque estamos nos reencontrando com a democracia nesse momento, aqui na Câmara dos Deputados. Porque o coração da democracia, em qualquer país e também no Brasil, repousa na Câmara dos Deputados, que representa, deputado Alceu, toda a população brasileira, da direita à esquerda. E é aqui que se decidem as leis. Por meio do voto popular, fomos todos nós eleitos. Eu digo que é um momento de regozijo, porque é o momento em que nós estamos dizendo alto e bom tom: chega, basta! O poder legislativo é o poder que representa o povo brasileiro. É o poder que legisla sobre aborto, é o poder que legisla sobre drogas, é o poder que legisla sobre direito de propriedade, é o poder que legisla sobre iniciativa privada, marco temporal, é o poder legislativo. E não é o STF, não é o Supremo Tribunal Federal, nem é o Poder Executivo, que aliás também tem perseguido colegas parlamentares, e não toleraremos que isso continue. Que fique aqui muito clara a nossa ação, porque não é apenas um discurso, como bem foi dito aqui. Estamos em obstrução e esta casa está parada até que o STF volte para o seu quadrado. Ou volta para o quadrado, ou será enquadrado. Muito obrigado. Senhoras e senhores, quando a Suprema Corte decide pela liberação da maconha, das drogas, a primeira pergunta que vem à cabeça é o seguinte: eles vão comprar de quem? Qualquer país que liberou o uso da droga, estabelecendo medidas, ele tem uma política de fornecimento livre, ele transforma a operação comercial lícita.
A decisão tomada pelo Supremo é o caminho para beneficiar o traficante. Junto com o tráfico vem a arma, vem o crime, vem a desordem social completamente. Será que os homens da Suprema Corte não sabem o mal que causa isso? Quando o cidadão vota o fim do marco temporal, ele precisa perceber que os laudos antropológicos que deram origem à pseudo-demarcação de terra foi uma encomenda de uma ONG na mão de vigaristas. Não foi os índios que pediram. Tem um vício de origem. O antropólogo contratado para fazer o laudo antropológico chega no processo por convite, não tem a injúria e a transparência do ente público. Ele é convidado, ele não é por edital. Remunerado, hein? Ele tem um convite remunerado para fazer o traçado como ele quer. A demarcação de terra é estabelecida em memorial, em memória oral de 400 anos. Os agentes ditos, os laudos antropológicos, têm nome similar na Bahia e no Rio Grande do Sul. É uma vergonha. Homens e mulheres com 10, 11 hectares, que construíram pela sua família a igreja, a escola, nos rastros da estrada da história de vida da família dele, chorando porque vão ter que deixar sua terra para entregar para os índios. Pergunta-se, foi os índios que pediram? Claro que não. Foi advogados de ONGs que, para tomar a riqueza que tem sobre o solo ou sobre ela, querem a possibilidade de ter as terras demarcadas. É uma vergonha para o Brasil ver seus minérios vendidos por áreas demarcadas de área indígena sem índio, sua madeira vendida e roubada do Brasil, e agora ter a corroboração do Supremo como se fosse um ato legítimo. Não aceitaremos que alguém usurpe o poder desta casa. Em hipótese nenhuma. Se necessário for, chegaremos à Constituinte outra vez para redefinir os poderes. Mas a nossa solicitação, meu querido presidente desta casa e o presidente do Senado, o senhor Pacheco, é preciso honrar esse parlamento. É preciso representar quem elegeu o presidente. O parlamento brasileiro é a garantia da democracia e não pode ser usurpado por 11 constituições vestidas de preto andando pelos corredores do Supremo. Obrigado. Nós, parlamentares de todas as 22 frentes parlamentares aqui representadas, por esses homens que não têm preço, mas têm um imenso valor para a República Brasileira, estamos hoje reunidos em obstrução nesta casa para dizer: basta! Basta de invasão de competência! A Constituição da República é clara. Todo poder emana do povo brasileiro, que será exercido por seus representantes eleitos. Nós aqui somos representantes eleitos do povo brasileiro, deputados e senadores, a quem cumpre estabelecer as normas de conduta da vida social. Ninguém deu um voto para nenhum dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles não têm legitimidade constitucional para legislar. Ao contrário, feito pesquisas, 70% da população brasileira é contra o aborto. 70% da população brasileira é contra a liberação das drogas. A população brasileira precisa e quer segurança jurídica, defesa da legítima defesa e a defesa da propriedade privada. A decisão do marco temporal, que vem relativizar a propriedade privada e gerar uma imensa segurança jurídica no campo, ela vai trazer um banho de sangue no campo brasileiro, porque temos milhares e milhares de famílias de pequenos agricultores que vão ser expropriadas de suas terras sem nem direito à indenização. E eles não querem indenização, eles têm um senso de pertencimento à sua terra de origem, um amor às suas origens. Eles querem ficar na terra para produzir o sustento de cada dia e o alimento que garante a soberania alimentar brasileira. Nós precisamos defender
aborto. E não pode o Supremo vir e usurpar a nossa competência. Por isso, nós teremos medidas práticas para impedir e barrar esse avanço ilegal, inconstitucional do Judiciário sobre o Legislativo. Existe a PEC do Domingo Sávio, que ela vem garantir que sustemos as decisões que usurpem a competência e, ao mesmo tempo, pautamos na CCJ no mandato passado, tornar crime de responsabilidade o ativismo judicial, porque é uma chaga que macula a democracia brasileira nesses instantes que vivemos. Ao mesmo tempo, vamos continuar em obstrução para mostrar que o maior poder da República emana do povo e é o Congresso Nacional, e não admitiremos mais que seja feita essa usurpação contínua e esse achaque à democracia por parte de 11 togados que, com todo o respeito, não foram eleitos e não têm legitimidade para legislar. Então, todos os deputados aqui que representam proporcionalmente todos os votos legítimos, legais da sociedade brasileira, que é a casa mais plural dos poderes, estamos dizendo não ao ativismo judicial. Basta, chega de o Supremo invadir a nossa competência. Muito obrigada. Pessoal, como presidente da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional, estamos unidos a essa mobilização que tolerantemente vem insistindo em diálogo e em respeito à Constituição nas atribuições dos poderes. Uma pergunta que de vez em quando eu vejo a própria imprensa fazer é como não julgar se tem uma demanda judicial no Supremo Tribunal provocada por alguém. A nossa resposta é: julga dizendo que não é possível fazer absolutamente nenhuma linha de raciocínio final de julgamento, porque é atribuição do Poder Legislativo do Brasil. É simples, devolve para o Poder Legislativo do Brasil aquilo que é nossa atribuição. O que não dá é para nós convivermos constantemente, mesmo persistindo em diálogo, pedindo que sejamos respeitados, isso seja interpretado como uma coisa fraca e que o Supremo Tribunal Federal pode vir sobre nós como se nós não tivéssemos poder atribuído pela Constituição e pelo voto da população do Brasil. Portanto, as frentes aqui representadas, os partidos aqui representados, em particular a Frente Parlamentar Evangélica, apoia na íntegra todas as falas aqui já relatadas e faladas por nossos companheiros, líderes de frentes e de partidos e companheiros que lideram também esse sentimento pró-poder legislativo e contra o ativismo judicial. Muito obrigado. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Olha, a intervenção do Judiciário no Legislativo e no Executivo não é novidade. Isso já tem um histórico de década. Só que tem caminhado um percurso crescente na sua profundidade, na sua intensidade e na sua abrangência, ao ponto de que o Legislativo, que é o bastião da democracia, a representação da vontade popular, está totalmente apequenado. Só lembrando, as histórias das democracias de sucesso é a história dos parlamentos fortes, do legislativo forte, do legislativo galgando cada vez mais poder. Não é do judiciário galgando cada vez mais poder. Não é do executivo galgando cada vez mais poder. É do parlamento galgando poder. Essa é a história das democracias de sucesso. Tudo que reverte a força do executivo ganhando poder, ou agora estamos vendo do judiciário ganhando poder, isso reverte a ditadura. É contra isso que estamos lutando. E sobre esse ponto, gostaria de até me dirigir à imprensa. Os deputados aqui estão resolutos. Não é
uma manifestação, uma mera obstrução. Isso aqui é o início de um processo legislativo para alterar a involução da nossa Constituição, para resguardar o poder do Congresso e limitar, sim, as interferências do Judiciário. Isso requer uma iniciativa coesa, resoluta dos deputados e dos senadores. E também que esse momento não seja aproveitado por aqueles que adoram criar um impasse para depois negociar cargo no Executivo ou negociar uma saída honrosa com algum processo no STF. Isso aqui é uma resolução de parlamentares que representam a população. Estamos todos nós unidos. Eu sou da Frente Parlamentar do Livre Mercado, me juntei às demais frentes que surgiram quase que uníssonas, sem praticamente necessitar uma aclamação necessária de todos os deputados. Foi uma coisa conjunta e é dessa maneira que vamos caminhar. Os parlamentares agora estão coesos e vamos adiante, meus colegas, contem com o meu apoio. Existem diversas propostas do Legislativo para corrigir tudo isso. Agora temos a atenção e temos a coragem. Muito obrigado e Deus nos abençoe. Obrigado. Meus senhores, minhas senhoras, profissionais da imprensa, caros colegas deputados, nós estamos aqui hoje e não seremos repetitivos. A Frente Parlamentar Mista em prol do semiárido que a gente representa está junto nesse esforço. Eu quero dizer para vocês o seguinte, sem ser repetitivo, Constituição Federal, artigo 2º, são poderes independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Esta é a sequência. O grande jurista, Dr. Ives Gandra Martins, amigo de todos nós, disse muito bem numa fala dele que o Constituinte já escreveu os 3 poderes desse jeito. Por quê? Porque eles têm uma sequência de força, de representatividade. Então é assim que tem que ser. O Judiciário está querendo inverter. E vejam só, em sequência disso daí nós temos o artigo 53, que determina a nossa inviolabilidade por quaisquer opiniões, palavras e votos. Tudo isso não está adiantando de nada. Não tem harmonia entre os poderes, não tem respeito à nossa inviolabilidade, não tem respeito à diferença das competências dos poderes. Então eu quero que vocês da imprensa, vocês analistas políticos, vocês estudiosos, estudantes, verifiquem o que está errado no que está sendo feito. Porque nós cansamos de esperar a atitude dos 2 presidentes, da Câmara e do Senado. Nós não fomos eleitos para chegar aqui e ficarmos de cordeirinho, recebendo salário, sentado no ar-condicionado, viajando para lá e para cá. Não, nós somos eleitos para chegar aqui e representar o povo brasileiro. Estamos acovardados, meus colegas deputados, nós estamos acovardados. E a minha fala agora poderá ser usada num processo que eu respondo no Supremo Tribunal Federal por fazer parte do 8 de janeiro. Nem aqui estava, mas não tenho medo de falar o que eu tenho que falar. O Supremo Tribunal Federal não só ultrapassou os seus limites, como interferiu nos nossos limites e derrubou a democracia brasileira. A democracia brasileira está envergonhada, está derrotada, não está de joelhos, o Sargento Faul. A democracia brasileira está numa posição que Napoleão perdeu a guerra. E todo mundo sabe qual é. Por quê? Porque um dos poderes resolveu fazer tudo e não ouvir mais nada de ninguém. E os presidentes da casa, especialmente o presidente do Senado, a quem cabe a competência de chamar o ministro na responsabilidade porque aprovou. O presidente do Senado não está fazendo isso. Espero que faça. Parece que ele agora disse que vai fazer a votação no marco temporal no Senado para tentar reverter o que o Supremo está fazendo. Espero que faça. Antes tarde do que nunca, os seus eleitores em Minas Gerais devem estar cobrando. Os seus eleitores no Brasil todo devem estar cobrando. Porque o senhor, Rodrigo Pacheco, o senhor é o presidente do Senado Federal. O senhor representa todos os brasileiros. E nós aqui que representamos os nossos eleitores e os que não votaram em nós não aceitaremos mais. Cansamos! Basta! O Supremo Tribunal Federal tem que ficar, como falou aqui o deputado Marcel Van Hatten, no quadrado dele, ou então sem quadrado. E quem tem que quadrar é o Congresso Nacional. Não aceitaremos mais isso daí. Que fique claro, e não é um recado não, nós estamos falando ao vivo e a cores. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Estou no meu 4º mandato. E há 11 anos eu fiz essa denúncia no microfone da Câmara dos Deputados
quando o STF usurpou de um poder e trouxe uma votação que chocou a população conservadora do Brasil, que era na época o casamento homoafetivo. Resultado, hoje, enquanto nós estamos aqui, o casamento voltou a ser debatido aqui na casa, simplesmente porque criou-se um limbo jurídico. Se houvesse me ouvido naquela época esta casa, nós teríamos trazido o debate para cá e resolvido a questão. Abriu-se uma oportunidade, abriu-se uma brecha, criou-se jurisprudência e cresceu-se um monstro. Pior do que tudo isso, Sargento Faru, é poder voltar para a minha base e todo mundo falar: vocês não resolvem porque vocês estão na mão do STF. Pior do que isso é saber que a população brasileira toda, nos bares, nos botecos, comentam que o presidente do Congresso Nacional e o presidente da Câmara dos Deputados só não falam nada porque devem estar devendo alguma coisa para o STF. Essa ação é para proteger as duas instituições. E espero que não haja retaliação contra os deputados que estão nessas 22 frentes. Então, que fique aqui bem claro para o presidente da Câmara dos Deputados, por quem temos profundo respeito, e pelo presidente do Senado, que essa ação protege vossas excelências, que talvez, por vozes ocultas, às vezes não fazem aquilo que a população pede, aquilo que a casa pede. Mas que fique claro, essa obstrução é uma obstrução que chega tardia, mas chegou no momento em que a casa começa a respirar de novo ares de democracia. Chega de interferência. Quem pode fazer leis é esta casa e ponto final. Muito obrigado. Boa tarde. Ao contrário do pastor Marcos Feliciano, eu tenho apenas 9 meses de mandato. E eu confesso, desses 9 meses de mandato, é o primeiro dia, Sargento Faú, que eu não me envergonho de fazer parte desse Congresso, General Girão. É o primeiro dia que eu sinto orgulho de poder dizer que sou um representante do povo do Rio Grande do Norte. Eu tenho dito, eu tenho certeza que esta é uma janela que Deus tem aberto para podermos restabelecer o reequilíbrio, ou melhor, o equilíbrio entre os poderes da nação. Eu tenho certeza que esta é uma janela que Deus abriu para podermos resgatar a nossa tão valiosa democracia e liberdade. E por isso que eu tenho rogado a Deus é que todos esses parlamentares não recuem, honrem o mandato para o qual foram escolhidos pelo povo brasileiro. Esta casa representa o povo brasileiro. Não estamos aqui atacando o STF, muito menos a democracia. Muito pelo contrário, estamos defendendo o STF, que é uma instituição importante, mas que infelizmente alguns dos seus membros não compreendem a importância daquela casa para este equilíbrio entre os poderes. E nós, enquanto representantes eleitos democraticamente pelo povo brasileiro, temos uma responsabilidade de chamar aqueles ministros à responsabilidade, de respeitar a Constituição de 88, de respeitar a nossa democracia e de respeitarem a nossa tão valiosa liberdade. Todos esses temas devem ser debatidos, aprovados ou rejeitados aqui nesta casa, que é a casa do povo. Eu rogo a Deus que o presidente Arthur Lira, que o presidente Rodrigo Pacheco tenha esta compreensão e que se ombreie a estes homens e mulheres valorosos que estão dispostos a lutarem por um Brasil livre, lutarem pela nossa democracia. E tenho certeza, como bons soldados, Caveira, jamais irei fugir da guerra, General Girão. Tenho certeza que estaremos juntos até o último minuto, lutando até o último fôlego de vida pela nossa tão valiosa liberdade e pelo nosso povo, que merece sim podermos estar aqui representando de forma honrosa a todos eles. Que Deus salve a nação brasileira. O brasileiro, já nas últimas entrevistas, quando foi provocado, disse que não é de forma alguma favorável ao aborto. Mais de 80% da nossa população não quer a matança de criança no útero de suas mães. O brasileiro também, em pesquisa recente, mostra que não é a favor da liberação das drogas. Que seja 60 gramas, como um ministro quer, ou quanto outro quer, que libere também a cocaína. O brasileiro, as mães, os pais, os familiares, aqueles que lidam no dia a dia com usuários, aqueles que são dependentes químicos, sabem a desgraça que é ter um dependente químico dentro de casa. Então, essas pautas, elas têm que ser debatidas aqui.
na Casa Baixa, na Casa Alta, aqui na Câmara Federal, aqui no Senado. E partidos que não têm representatividade e que não têm competência ou articulação para ganhar aqui no voto, ficam judicializando pautas tão sensíveis quanto essa. Sem falar do marco temporal. Acredito que esta casa dá um passo importante. Acredito também que os parlamentares oriundos de suas bases, de seus estados, hoje está enchendo a sua população, né, do estado que é de origem, de muito orgulho, porque é isso que a sociedade brasileira esperava, que os parlamentares se posicionassem quanto presidente e autor da frente contra a sexualização precoce de nossas crianças, me junto às demais frentes para que a gente possa fortalecer o poder legislativo. Forte abraço. Boa tarde a todos. Nós já estamos aqui há 1 hora escutando os parlamentares e todos dizem quase a mesma coisa. A indignação do povo brasileiro das invasões, da usurpação do judiciário no nosso Congresso Nacional. Nós pedimos aqui respeito a todos os parlamentares que são legítimos representantes do povo brasileiro. Nós nos sentimos impotentes, nós sentimos como se um trator estivesse passando por cima da gente, sem a gente poder fazer nada, sem a gente poder falar nada, com medo de cassação de mandato, com medo de prisões. Afinal, no 8 de janeiro, senhoras foram presas por rezar em frente ao Congresso. Imagina nós poder falar mal ou debater com o judiciário, se posicionar. E hoje, me sinto orgulhoso de fazer parte das 22 frentes parlamentares e dos deputados que tiveram peito para vir aqui e colocar a sua cara à tapa e dizer chega a essa militância do STF. Eles não representam o povo brasileiro, eles não têm essa legitimidade. Quem teve voto do povo para representar são os deputados e os senadores que estão aqui nessa casa. Então, antes tarde do que nunca, sabemos que pode haver retaliação? Pode, mas nós estamos preparados aqui para pagar o preço necessário para que a gente coloque de volta a democracia no seu lugar. Então vamos em frente, parabenizar todos os parlamentares, esses sim, que estão representando aqueles que votaram neles, porque eu quero que todos saibam que estão assistindo esse vídeo pela imprensa ou pelas redes sociais, esses deputados que aqui estão lutando por democracia, contra a ditadura, pela nossa legítima e honroso prazer de representar o povo, que vocês olhem e lembrem, porque se aconteceu uma retaliação, foi por um motivo e foi por lutar por vocês, pelas crianças, pela nossa religião, pela nossa liberdade, pelo dizer não ao aborto, à liberação de drogas. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que vocês votaram na gente. E nós vamos até o fim, porque nós não vamos decepcionar aqueles que acreditaram. E por mais que eles tenham duvidado que a gente estivesse aqui e não fizesse nada, nós estamos fazendo. Então que seja lembrado esse dia, um dia que vai ficar para a história desse Congresso Nacional, e tenho certeza que vai impactar o nosso presidente da Câmara, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que eles têm o poder e vão ser beneficiados com isso tudo que está acontecendo. Então nós precisamos de todos juntos nesse momento tão importante para o nosso Brasil. Obrigado a todos, ótima tarde. Volta aí, Gabi. Tá bom. Boa tarde a todos, delegado Caveira, deputado federal pelo PL do Pará.
22 frentes parlamentares se uniram com uma finalidade só. Ninguém aqui é palhaço para aguentar durante todo esse tempo o STF patrolando, destruindo as nossas prerrogativas no Congresso Nacional. Atitudes já deveriam ter sido tomadas a tempo. Pedido de impeachment de ministros é o que não falta. Porém, Rodrigo Pacheco, o covarde do Senado Federal, nada faz para ajudar o Brasil. Ministros legislando literalmente, querendo aprovar drogas para destruir a família, querendo legalizar aborto. Que vergonha para essa ministra que já deveria estar aposentada. E ainda agora, o estupim de tudo, o marco temporal. Quando mexe no bolso do brasileiro, se junta forças. E é disso que estou falando agora. Esta força que uniu aqui no Congresso Nacional é tão somente apenas porque está mexendo no bolso de muitos brasileiros. A frente parlamentar da agropecuária não aguenta, os produtores rurais não aguentam tantos abusos, estão querendo dividir o nosso país. Sabemos que a Constituição é muito clara, os poderes são harmônicos e independentes, tanto o executivo, o legislativo, quanto o poder judiciário. E assim deveria permanecer, se não fosse os semideuses, que nós sabemos que isso aqui é uma guerra espiritual, na verdade são demônios que querem acabar com o nosso Brasil. E essa Casa de Leis não pode ficar calada, não pode retroagir. O STF está legislando há tempos para destruir o Brasil. Não se vê o STF legislando para deixar um canalha igual aquele prefeito, governador, que foi condenado a 400 anos de cadeia, apodrecer no lugar onde ele deveria estar. Lula deveria estar preso e está presidindo o Brasil. Nós estamos de cabeça para baixo. Espero que estes homens e mulheres que aqui deram a cara não retraiam um só milímetro. Doia quem doer e custe o que custar. Ou vamos libertar o Brasil neste momento destes abusos, ou vamos amargar eternamente nós, nossas famílias, os netos, os filhos e todo o nosso Brasil. Que Deus proteja a nação. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Estamos juntos. Para finalizar. Boa tarde a todos. Eu gostaria de falar sobre essa invasão de competência do STF, principalmente, nós temos observado isso há anos, mas principalmente no atual momento, em casos gravosos, em casos polêmicos, liberação de drogas. Senhores ministros do STF, principalmente os senhores que votaram favoravelmente a liberação das drogas, além dos senhores invadirem competência deste parlamento, os senhores estão beneficiando apenas os traficantes, em detrimento das nossas crianças, dos nossos jovens. Liberação do aborto. Ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, a senhora está aposentando, presidiu sua última sessão no CNJ e também no STF, mas antes de aposentar, sujou as suas mãos com sangue inocente de crianças, liberando o aborto. A senhora jamais será esquecida, mas não pelos seus feitos positivos, mas por ter liberado a morte de crianças no Brasil. Eu vou festejar
a sua saída do STF antes que faça mais estragos. Estou falando aqui, é um tarado pelo artigo 53 da Constituição, que qualquer pessoa alfabetizada entende que o deputado federal é inviolável por suas palavras, opiniões e votos, e não como o ministro Marco Aurélio falou, tem que estar intimamente ligado ao mandato. Marco Aurélio, que soltou o traficante, chefe de facção criminosa André do Rede, e nem investigado foi. Eu quero investigação dessa soltura para saber o que aconteceu. Senhor ex-ministro Marco Aurélio, soltar um chefe de facção criminosa que trafica toneladas e toneladas de cocaína do Brasil para o exterior e dentro de solo brasileiro. Qual o motivo dessa soltura? Tem que ser investigado. Não investigar o jornalista Alexandre Garcia, um homem com mais de 70 anos. Abortistas, vocês têm sede de matar? Abortistas, vocês têm sede de matar? Então matem bandidos que têm aos montes e deixem as nossas crianças em paz, seus canalhas, covardes, malditos! Força e honra! Tá bom, professor. Esse é o professor. Encerrou?